Se você está me ouvindo agora, é muito provável que você carregue consigo uma daquelas sensações internas que a maioria das pessoas esconde. Talvez um peso no peito difícil de nomear, uma ansiedade que insiste em ser sua sombra, ou a impressão de que a vida está rodando, mas você mesmo está travado no mesmo ponto. Talvez seja aquele desânimo que surge sem um motivo claro, ou a sensação constante de estar caminhando sim, mas sem um mapa, sem direção real. É como se houvesse uma energia parada dentro de você, um motor que deveria estar rugindo, mas que está apenas sussurrando. Você olha para os seus objetivos e eles parecem distantes, envoltos numa névoa de adiamento. Você se sente exausto, não pelo que fez, mas pelo que teme que ainda precisa fazer. Se esta leitura ressoa com o momento exato em que você se encontra, saiba que você não chegou a esta mensagem por acaso. A sabedoria, essa voz silenciosa e ancestral, o conduziu até aqui no momento preciso em que a sua alma estava pronta para ouvir algo que pode mudar tudo. O livro de Provérbios contém uma chave prática, escondida na observação de um ser minúsculo, capaz de destrancar esse estado interior de inércia e devolver-lhe o movimento, o foco e a paz. Fique comigo, porque a verdade sobre o mito da motivação está prestes a ser revelada, e com ela, o caminho prático para a sua verdadeira autogestão. Nossa sociedade moderna está obcecada com a motivação. Somos bombardeados por vídeos, livros e gurus que nos prometem o segredo para o entusiasmo inesgotável. Mas a motivação, em sua essência mais pura, é emoção. E emoções são ondas, elas vêm e vão. Confiar nelas para construir uma vida sólida é como construir uma casa sobre a areia moviça do humor. É aqui que a sabedoria eterna de Provérbios, escrita há milênios, entra em cena para nos dar um choque de realidade prático e transformador. O sábio nos convida a observar de forma serena e profunda. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem superintendente, nem governador, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Provérbios 6, 6-8, numa tradução mais clara. O que este provérbio está realmente nos dizendo? Ele está desmantelando o mito de que precisamos de um impulso externo, de um grito de guerra ou de uma explosão emocional para fazer o que precisa ser feito. A formiga é a metáfora máxima da autogestão. Da disciplina, que opera sem a necessidade de um supervisor ou de um sentimento motivacional. A formiga não tem chefe. Ela não precisa de alguém para lembrá-la de sua tarefa, nem precisa de um dia de superentusiasmo para começar a trabalhar. Ela simplesmente faz, e faz com uma previsibilidade e uma constância que são a verdadeira definição de sabedoria prática. A lógica interior deste provérbio é a passagem da emoção para o princípio. O desânimo, a ansiedade, a sensação de peso que você tem carregado, muitas vezes não são falhas morais, mas sim a manifestação de uma estrutura interna que ainda depende de forças externas para operar. Você espera pelo sentimento certo antes de agir. Você espera pelo prazo final, pelo chefe que grita ou pela inspiração de última hora. O corpo da formiga, porém, opera numa lógica de antecipação e constância. Ela entende instintivamente o ciclo da vida. O verão não dura para sempre. O tempo de colheita é limitado. Se ela não agir durante a estação favorável, o estio, a escassez do inverno será inevitável.
Sua ação não é movida por um grito de "vamos lá", mas por uma visão clara da consequência futura. Quando aplicamos essa lógica ao nosso cotidiano, o impacto é profundo. O provérbio nos ensina que a verdadeira liberdade não é a ausência de trabalho, mas a liberdade de ser seu próprio líder. Você se torna livre do ciclo vicioso da motivação e desmotivação. Se a formiga estivesse esperando pela motivação, ela diria: "Ah, está muito quente hoje para carregar este grão. Vou esperar sentir mais vontade amanhã." Mas o instinto dela é o princípio. A sobrevivência exige preparação. E qual é o nosso inverno? Nosso inverno é a crise de saúde que chega pela falta de cuidado constante. É a dificuldade financeira gerada pelo gasto impulsivo. É o vazio interior pela falta de dedicação aos valores essenciais. O provérbio é um convite sereno para nos tornarmos seres regidos por princípios e não por humores. A causa oculta por trás da maioria dos nossos estados de paralisia interior é simples: a ausência de uma visão de inverno e a confusão entre o desejo e a decisão. Desejar uma vida melhor é fácil, a maioria das pessoas deseja. Mas decidir construir essa vida, um passo de cada vez, é o que separa o sábio do tolo, o produtivo do paralisado. A formiga revela o princípio da sabedoria prática, que age como direção, correção e iluminação. Direção: a formiga sabe o que procurar. Ela não perambula, ela está focada na coleta do alimento. Para nós, a sabedoria se traduz em clareza de propósito. Se você não sabe o que está construindo, sua visão de inverno, qualquer caminho serve. E você se distrai com facilidade, perdendo energia em atividades que não movem a agulha de seu destino. Correção: se a formiga erra o caminho, ela se corrige imediatamente. Não há tempo para autocomiseração. Ela não para e pensa: "Oh, sou uma formiga desorganizada, nunca vou conseguir." Ela simplesmente vira e ajusta. O princípio nos ensina a abraçar o erro não como uma identidade de fracasso, mas como um dado de correção, um feedback instantâneo para o próximo passo. Iluminação: o princípio da formiga ilumina o caminho da responsabilidade. Ao invés de culpar a falta de tempo, o clima ou o chefe, ela assume: "Minha sobrevivência depende da minha ação agora." Este é o ponto mais transformador. Quando você internaliza que a responsabilidade pela sua paz, pelo seu futuro, pela sua saúde, não recai sobre um chefe, um cônjuge ou uma pílula de motivação, mas sobre a sua disciplina diária e auto-iniciada, você se liberta. Vejamos exemplos simples. Pense na pessoa que deseja aprender uma nova habilidade. Ela não espera a motivação de um domingo pela manhã, quando o sol brilha e o café está quente. Ela define um princípio: 20 minutos por dia. Não importa o quão cansada esteja, não importa o quão pequena seja a vontade. É a constância dos 20 minutos e não a intensidade de uma única sessão de 10 horas que prepara o pão para o futuro. A formiga nos ensina que a qualidade de nossa vida é o resultado cumulativo de ações pequenas, repetidas e não supervisionadas. A mudança interior que este princípio provoca é a transição da mentalidade de vítima para a de construtor. A vítima espera ser empurrada. O construtor se empurra. O construtor sabe que o trabalho duro e a autodisciplina são, na verdade, atos de autocuidado profundo. É um presente que você dá ao seu eu futuro. Chegamos então ao passo prático. Como aplicar o princípio da formiga em sua vida hoje, de forma imediatamente utilizável? Não complique.
Escolha uma área da sua vida que está travada, seja ela saúde, finanças ou conhecimento, e aplique o que chamo de regra do primeiro grão. O passo é: identifique a sua ação mínima e inegociável. Não o seu objetivo final, mas a menor unidade de progresso que você pode realizar sem depender de motivação. Para a saúde, pode ser: vou beber um copo de água ao acordar e caminhar por 5 minutos. Para as finanças, vou registrar o gasto do dia, não importa quão pequeno seja. Para o trabalho importante que você está adiando, vou trabalhar nele por 15 minutos e só. Essa ação mínima é o seu grão. Ela é tão pequena que a sua mente não consegue argumentar que você está muito cansado ou desmotivado. Ela remove o atrito inicial. A beleza deste princípio é que o movimento gera a motivação e não o contrário. Assim que você começa a carregar o seu primeiro grão, o impulso da formiga entra em ação e os 5 minutos de caminhada viram 20, os 15 minutos de trabalho viram 45. Mas você não precisa prometer os 45 minutos ao seu cérebro preguiçoso. Você só promete o mínimo inegociável. A formiga não se preocupa em carregar a montanha inteira. Ela se concentra apenas no grão que está sob seus pés agora. Transformar este ensinamento em atitude significa parar de buscar o chefe, seja ele um guru, um prazo ou um estado emocional intenso, e começar a ser a sua própria governança. É mudar sua visão para a postura de vida de quem se move por dever. Sim, mas um dever que liberta. É uma postura de integridade, onde suas ações diárias estão alinhadas com a sua visão de futuro, mesmo quando ninguém está olhando, e principalmente quando você não está sentindo. Portanto, respire fundo. Se você se sentiu pesado, ansioso ou sem rumo, saiba que o caminho para destravar essa energia não está em uma explosão de motivação, mas na serenidade da autodisciplina diária. A sabedoria de Provérbios garante que quem está disposto a observar o pequeno, o humilde e a ajustar o caminho com constância, será guiado para um futuro de colheita abundante. A sua paz não virá quando a vida for perfeita, mas quando você assumir a liderança da sua própria vida. Como a formiga, que, sem chefe, garante seu sustento. Você não precisa de permissão, de aplauso ou de um sentimento avassalador para começar a construir a vida que merece. Você só precisa começar. Comece agora, com o seu primeiro grão. A sabedoria está sempre aqui, guiando para quem está disposto a ouvir e agir. Se você está pronto para trocar o mito da motivação pela constância da sabedoria, deixe nos comentários uma breve frase de compromisso com a mudança, apenas um: eu serei meu próprio chefe.